Olá, meu nome é Patrícia e hoje vamos continuar na nossa jornada no estudo do livro do Apocalipse. E estudar o Apocalipse de forma adequada não é uma atividade de misticismo ou especulação. É um método de observação minuciosa do texto em conjunto com uma investigação cuidadosa de toda a Escritura. Quando observamos o que João escreveu no capítulo 1, vimos o quão sistemático nosso estudo pode ser. Observamos primeiro que João foi instruído a escrever o que vê e não o que lhe é dito. E esse detalhe explica por que este livro muitas vezes é tão difícil de entender. Interpretar a Bíblia geralmente significa interpretar explicações. João relata apenas o que vê, e isso então significa que devemos primeiro entender o que ele descreve para podermos entender as suas visões. A interpretação das visões será influenciada também pelo nosso conhecimento geral da Bíblia. Os símbolos usados neste livro têm significados que podem ser encontrados na própria Escritura. A Bíblia certamente dará uma explicação sobre um símbolo se for significativo para a história. E esta explicação geralmente será encontrada no contexto imediato. E descobrimos também que o livro tem uma estrutura simples, mas significativa que nos ajudará a entendê-lo melhor. O conteúdo dos capítulos 2 e 3 sugere que Jesus referiu-se às coisas que são, ou em algumas versões da Bíblia, às coisas presentes. E é por esse motivo que o conselho de Jesus dado à sua igreja permanece verdadeiro e efetivo enquanto a igreja existir. Então vamos para a segunda parte e aprender o que Jesus aconselhou à sua igreja, que foram 7 cartas escritas para 7 igrejas durante o período de João, no primeiro século. E para começar, precisamos também ter uma ideia de como devemos interpretar estas cartas. Vamos usar aqui 3 técnicas de interpretação complementares devido à forma como essas cartas são estruturadas e as suas informações. E todos os 3 métodos são legítimos e nos oferecem perspectivas distintas que Jesus desejava que tivéssemos. O primeiro é que consideremos estas cartas no sentido literal, tomando em consideração tudo o que dizem, porque são cartas verdadeiras que Jesus escreveu por meio da mão de João. Homens e mulheres reais que viviam no tempo de João estavam em mente enquanto ele escrevia cada uma destas cartas. Exatamente como Jesus pretendia, estas cartas foram distribuídas aos seus seguidores nas cidades de Éfeso, de Esmina e nas outras cidades. E as palavras de Jesus para cada uma destas igrejas eram literalmente verdadeiras para todas as comunidades. Éfeso era firmemente contra os falsos mestres. Esmina estava sendo perseguida e assim por diante. Então as cartas são específicas e históricas. Também vimos que as cartas elas não se concentram apenas na história. Mesmo 2000 anos depois, a igreja ainda entende o significado atual das coisas que são. É importante lembrar que Jesus nos deu exatamente 7 cartas e que o número 7 na Bíblia é um símbolo de totalidade, de completitude. Em segundo lugar, essas cartas foram escritas para toda a igreja, em vez de apenas 7 comunidades que existiam no passado. Essas cartas falam de situações e perspectivas que permaneceram verdadeiras ao longo da história da igreja. Podemos encontrar comunidades cristãs enfrentando os mesmos problemas em qualquer lugar do mundo, como nas cidades de Éfeso, de Esmina e as demais cidades. As igrejas sempre lutam contra falsos mestres, perseguição, apostasia e outros problemas. E estas cartas nos fornecem sabedoria, conforto e correção, assim como fizeram no tempo de João. Então concluímos que estas cartas são universais e atemporais na sua aplicação. Mas existe um método adicional pelo qual devemos compreender estas cartas. E em terceiro lugar, é fácil de ignorá-lo. O livro de Apocalipse é uma profecia, como sabemos, mas não se limita somente do capítulo 4 em diante. Cada capítulo do livro contém uma profecia. Por exemplo, embora no capítulo 1 relatasse um evento histórico,
João ainda incluía um detalhe profético, a aparição glorificada de Jesus, que é uma profecia que nos mostra a aparição futura de Jesus quando ele retornar. Na verdade, o objetivo de todo o livro é mostrar as coisas que acontecerão com a segunda vinda de Jesus. Como resultado, devemos procurar elementos proféticos nas cartas dadas às igrejas e, observando com muito cuidado, encontraremos estes elementos. E para isso acontecer, precisamos recuar e obter uma visão geral de todas as cartas. E vamos começar assim, examinando onde estas cartas, estas 7 igrejas que estavam nos dias de João, eram localizadas. Todas elas estavam na região da Ásia Menor, que hoje é o sudoeste da Turquia. Ao examiná-las em um mapa, surge um padrão intrigante. As cartas estão ordenadas em sentido horário. Mas alguém poderia perguntar e argumentar que os relógios mecânicos só foram desenvolvidos no século XIV. Mas desde 3.500 anos antes de Cristo, os relógios de sol eram usados e eles se moviam de acordo com o movimento do sol. E para corresponder aos relógios de sol da época, os primeiros relojoeiros, mais tarde, optaram por representar o tempo na mesma direção. E, como resultado, a geografia intrigante dessas cartas sugere que elas mostram como a igreja evolui ao longo dos tempos que são. Então, entendemos que é por isso que as cartas assumem uma postura profética, que é ao mesmo tempo simbólica e escatológica. E o termo escatologia refere-se à pesquisa sobre o fim da era, ou o estudo do fim da era. Escatologia é um termo que vem do grego eschatos, que significa últimos, e logia, que significa estudo. Portanto, escatologia é o estudo dos últimos eventos na história do mundo ou do destino da humanidade, comumente referido como o fim do mundo. E estas cartas nos fazem lembrar deste momento. Mas como? Elas fazem conexões entre os eventos que ocorreram no tempo de João e aqueles que ocorrerão no retorno de Cristo. Elas nos mostram como Cristo transformou o mundo, desde a sua primeira vinda até a segunda. É por isso que Jesus chamou este período de os tempos que são, porque continua com os dias atuais até os eventos do fim. A situação da igreja no primeiro século era a mesma que a de hoje. Eles estavam esperando pelo retorno de Cristo e nós também estamos esperando por isto. Os capítulos de 4 a 22 do livro de Apocalipse mostram como serão os eventos finais desta era e como Jesus retornará e o que acontecerá depois. E os capítulos 2 e 3 explicam os eventos que devem ocorrer entre o primeiro século e os tempos do fim. Mas a igreja não percebeu imediatamente que estas cartas deviam ser interpretadas nesse terceiro sentido, devido à maneira como Jesus escreveu esta profecia. Durante a maior parte dos últimos 2000 anos, a qualidade escatológica das cartas manteve-se oculta. A interpretação profética só se firmou nos últimos 150 anos na igreja. E permita-me, então, demonstrar o motivo pelo qual Cristo pretendia que fosse assim. Examinando cada uma das cartas, notamos que elas seguem um padrão muito particular. Cada carta contém elementos específicos que serão consistentes em todas as 7 cartas. E com base neste padrão, examinaremos como cada carta representa uma época da história da igreja. Em outras palavras, estas 7 cartas representam toda a história da igreja na Terra. O número 7 representa não apenas toda a igreja no mundo, mas também toda a era da igreja na Terra. Cada carta representa uma época da era da igreja na Terra. Além disso, em conjunto, todas as 7 cartas detalham toda a existência da igreja na Terra antes do retorno de Jesus. Seria impossível determinar a duração de cada um dos 7 períodos ao examinar estas cartas antecipadamente, por exemplo, no primeiro século. No entanto, ao olhar para trás,
podemos perceber como o conteúdo das cartas se relaciona com os fatos da história. As transições entre cada carta podem ser encontradas comparando os detalhes de cada carta com os eventos ocorridos na história. Então, reconhecendo que as cartas representam um período da história, a interpretação das cartas é profética. Chegamos então a 3 conclusões a partir desta perspectiva. Primeiro, ela explica por que a interpretação profética não foi usada pela Igreja nos primeiros 2000 anos, porque exigia uma visão retrospectiva para entendê-la. Os pesquisadores só começaram a notar o padrão no século XIX e encontraram uma relação com a era da Igreja. E, em segundo lugar, esse ponto de vista diz que a Igreja chegará a um fim em algum sentido, assim como teve o seu início no Pentecostes. A Igreja de Laodiceia é o fim da era da Igreja e Éfeso é o início. E isso nos leva a perguntar como e por que a Igreja está acabando e o que isso significa para nós. O que acontece após isso? Estas perguntas são respondidas no livro do Apocalipse. A conclusão de que a era da Igreja tem apenas 7 estágios nos ajuda a entender o quão perto estamos do fim. Seria muito conveniente se soubéssemos que estamos vivendo no estágio 3 ou 4 da era da Igreja. Mas essa ideia vai contra as Escrituras e nos lembramos de versículos que nos advertem a estar sempre preparados para o retorno de Cristo, porque Ele está próximo a voltar a qualquer momento. Então, esse método de interpretar as cartas para as igrejas não foi revelado à Igreja até o século XIX, pois fazemos parte da era da Igreja que precisa conhecer esse padrão. Então vamos agora entrar nas cartas propriamente ditas, e a primeira que estudaremos estabelecerá o padrão para todas as outras. A carta para a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A estrutura destas 7 cartas se repete em cada uma delas, facilitando assim o nosso estudo. As cidades têm nomes e significados interessantes. As cartas sempre começam com saudações. Jesus então elogia ou critica, exorta, dá promessas e advertências. Então, separaremos cada carta de acordo com esta estrutura e examinaremos cada uma delas a partir de 3 pontos de vista diferentes: o literal e histórico, o universal e atemporal e, finalmente, o profético e escatológico. Começaremos com os nomes e a história de cada igreja. Éfeso era uma cidade-porto no mar Mediterrâneo. Seu nome significa desejado ou desejável. Era um dos portos mais importantes que conectavam o leste e o oeste do Império Romano. A cidade era muito rica devido ao grande fluxo de mercadorias por esse porto, e tinha muitos templos dedicados a vários deuses romanos, porque os seus portos recebem navios com muitas pessoas. E o maior templo, chamado de Templo da deusa Ártemis ou Diana, estava repleto de prostitutas cultuais. Temos também uma das maiores e mais influentes igrejas do primeiro século, no meio dessa cidade agitada. Paulo, João e Timóteo
lideraram esta igreja ao longo dos anos do primeiro século. É mencionada também frequentemente no livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos e nas epístolas ou cartas do Novo Testamento. Jesus dirige a palavra a esta igreja chamando-se a si mesmo de aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e caminhando entre os 7 candelabros de ouro. Aqui então vemos outro dos padrões-chave das cartas, onde Jesus atribui um componente da descrição de João no capítulo 1 a cada igreja. E o fator específico que Jesus escolhe para cada igreja, na sua descrição, nos diz muito sobre o que acontece em cada uma em particular. Jesus usa estrelas e candelabros aqui neste caso. Então aprendemos que no capítulo anterior que a imagem das estrelas simboliza anjos ministrando aos santos sob a autoridade de Cristo. E o papel da igreja em transmitir a verdade de Cristo ao mundo é representado pelos candelabros, ou lâmpadas, que iluminam onde há escuridão. A representação de Cristo em pé no meio dos candelabros com as estrelas em suas mãos mostra sua autoridade soberana sobre a igreja. Portanto, o lembrete claro para Éfeso é que Jesus ainda está no comando com autoridade sobre a sua igreja. Ele quer que a igreja em Éfeso lembre disso, o que fica claro quando examinamos o que Jesus diz a ela. Jesus começa esta carta com um elogio, dizendo que eles têm trabalhado perseverantemente para fazer boas obras de todos os tipos. Eles também não aceitavam pessoas perversas que se autodenominavam apóstolos, mas não eram. E quando estes homens eram testados e descobria-se que eram falsos, Jesus então os elogia por seu compromisso com a verdadeira autoridade. Eles também perseveraram continuamente pelo nome de Cristo sem se cansar. Esta igreja parece ser um bom exemplo, e isso pode ser usado para todas as igrejas. Todas as igrejas devem testar os que têm autoridade para a instrução. O teste para quem se autodenomina apóstolo era se eles tinham o poder de um apóstolo. Jesus nomeou pessoalmente os apóstolos quando se apresentou a eles, e um apóstolo tinha autoridade e poder únicos. Além de ter poderes miraculosos, os apóstolos escreveram as Escrituras de acordo com a direção do Espírito. E os 12 primeiros foram nomeados por Cristo, enquanto ele ainda estava vivo. Mas ele também nomeou, depois de ressuscitar, Paulo e Tiago, irmão de Jesus. Então os apóstolos tinham alguns pré-requisitos. Deveriam ter visto o Senhor, foram escolhidos e enviados pelo Senhor, testemunharam a sua ressurreição e lançaram e formaram o alicerce da igreja, do qual Jesus é a pedra angular. Qualquer pessoa que não cumpra tais requisitos não era um apóstolo, era um impostor. E durante este período, homens tentavam se autodenominar apóstolos com o objetivo de assumir cargos de autoridade na igreja. Mas as igrejas, como a de Éfeso, eram cuidadosas e atentas ao ensino e não aceitaram tais afirmações. Se um indivíduo não conseguisse fazer os sinais miraculosos que todos os outros apóstolos fizeram, a igreja sabia que esses homens não eram verdadeiros. Os homens eram testados e expulsos da igreja quando não passavam no teste. Então precisamos continuar a seguir o exemplo desta igreja em Éfeso, ao testar aqueles que nos ensinam ou exercem liderança sobre nós. Embora ninguém seja perfeito, procuramos resultados positivos em suas vidas e testamos o seu ensino com a Bíblia. E quando fazemos isso, agradamos a Cristo. Note que Jesus afirma em Apocalipse 2:6 que eles odeiam as ações dos nicolaítas. Alguns estudiosos discutem muito sobre esta afirmação. Os nicolaítas parece ser um grupo mencionado no livro do Apocalipse. Eles são citados apenas 2 vezes, ambos nas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. A identidade exata e as crenças dos nicolaítas não são claramente definidas na Bíblia,
No entanto, a partir das referências bíblicas e de fontes históricas, entende-se que eles eram um grupo que promovia ensinamentos contrários ao Evangelho, buscando corromper a igreja e perverter o culto genuíno a Deus. A palavra nicolaíta tem origem no grego e é composta por duas partes: nikao, que significa conquistar ou vencer, e laos, que se refere a povo ou leigos. Então o nome nicolaíta significa vitorioso sobre o povo, ou aquele que domina sobre os leigos, sugerindo que um grupo devesse governar a comunidade de Éfeso. E assim muitos pensam que os nicolaítas introduziram a heresia de uma classe dominante na igreja chamada clero. A Bíblia não propõe nem apoia tal divisão, onde existe uma distinção entre os membros do clero e os leigos. Como a Bíblia diz, todos somos sacerdotes e o corpo de Cristo é um. E é bem verdade que temos líderes na igreja, mas eles não são mais santos, nem são os guardiões do caminho para Deus. Eles servem a igreja com seus dons da mesma forma que fazemos com nossos dons. Eles têm autoridade e respeitamos isso. E, no entanto, como pessoas, eles não são melhores que outros e não são um grupo separado e distinto, com privilégios dentro e fora da igreja. Não existe tal coisa como clero versus leigos na Bíblia. Jesus reconhece que eles têm trabalhado e que o fazem continuamente e sem cansaço. É um excelente elogio. Muitos de nós estão ansiosos para começar a servir a Jesus, mas permanecer nesse trabalho é o teste real do serviço. A Bíblia diz que a perseverança é o ingrediente-chave para a maturidade espiritual e a recompensa eterna. Tiago, capítulo 5, verso 11, diz: Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. E Hebreus 10, 35 e 36 diz: Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. E Éfeso serve como um exemplo de discernimento, unidade e perseverança para nós. Mas Jesus também tinha algumas críticas a esta igreja, então nem tudo naquela igreja estava perfeito. Em uma das declarações mais impressionantes e dolorosas de toda a Bíblia, Jesus afirma que esta igreja abandonou o seu primeiro amor. À primeira vista, a declaração parece simples. É evidente que o primeiro amor da igreja se refere a Jesus, pois o amor de um cristão por Jesus é o mais importante. Mas daí nos perguntamos como isso pode ser verdade para uma igreja que perseverou pelo nome de Cristo. Eles resistiram aos falsos mestres que tentaram dividi-los, mas se esqueceram qual o propósito da igreja. Como exatamente eles perderam o primeiro amor? Começando com a descrição de Jesus, a carta nos dá algumas pistas para ajudar a entender o assunto. Jesus lembra que ele é o líder da igreja e ele usa anjos sob sua autoridade para ministrar a sua congregação. Assim descobrimos essa dicotomia intrigante. A igreja era extremamente resistente a líderes falsos e aos indivíduos que desejavam estabelecer uma classe de líderes específica no meio da igreja. Mas Cristo precisava lembrá-los de que ele estava no comando. Parece que eles se recusaram a ser liderados até mesmo pelo próprio Jesus. Eles deixaram seu primeiro amor, como um adolescente muda de uma atitude de obediência para desafio. O adolescente passa de depender e apreciar o apoio e cuidado de um pai e da mãe para se sentir incomodado quando seu pai e sua mãe usam dessa autoridade para com ele. Eles abandonaram o seu primeiro amor porque esqueceram os primeiros dias de relacionamento com Jesus e consideraram isso como garantido. O remédio que Jesus dá à igreja, no 5º versículo, fornece uma segunda evidência que apoia essa conclusão.
Jesus ordena-lhes a lembrar de onde caíram e continuar a fazer o que faziam no início. Eles deveriam refletir sobre os seus erros e se arrepender. O chamado ao arrependimento significa pensar sobre o seu caminho atual e mudar para um caminho melhor. O remédio de Jesus é particularmente fascinante quando lembramos que ele os elogiava por suas ações, mostrando que eles estavam ativos. Ainda assim, eles não estavam motivados pelo amor deles por Cristo para fazer essa atividade. Em outras palavras, ao longo do processo, essa igreja, esta comunidade ficou confusa sobre a razão, o motivo pelo qual Cristo colocou a sua igreja na terra. Eles deixaram seu primeiro amor e transformaram a igreja em algo diferente de Jesus e seu evangelho. Estavam muito ocupados e continuaram fazendo esse trabalho pelo nome de Cristo, mas já não entendiam mais a importância deste trabalho. Jesus está se referindo ao cristão autossatisfeito como uma das maiores ameaças à missão da igreja. Encontrar prazer na vida que você tem, em vez da vida que Jesus deseja que tenhamos, é o que significa ser autossatisfeito. Um cristão autossatisfeito não é uma pessoa que não frequenta a igreja e não participa do ministério. Lembre-se, Éfeso estava fazendo muitas coisas boas. Um cristão que se considera autossuficiente esqueceu que Jesus está no comando da igreja e da sua vida. Esta pessoa até frequenta a igreja toda semana, estaciona o carro no mesmo local, cumprimenta os mesmos indivíduos e se senta no mesmo banco ou nas mesmas cadeiras. Contribui com a mesma quantidade de dinheiro todos os meses na igreja, canta e recita as mesmas orações. Ouve os mesmos sermões motivadores e superficiais. É confortável e não exige nada desta pessoa e pode ser controlado por ela mesma. Mas, na verdade, esta pessoa desistiu do seu primeiro amor, perdeu a razão pela qual pratica o que chamamos de igreja. Muitas das igrejas que fundaram escolas, clínicas para ajudar os perdidos são exemplos de abandono do seu primeiro amor. Não todas, não generalizando. Com o passar do tempo, o trabalho se limita apenas à cura de feridas corporais ou à transmissão de conhecimentos básicos e já não se lembram mais do propósito da igreja. Pense em onde você caiu. Quando tudo começou a ser apenas comunhão, padrões e aparência. Além disso, quando isso se tornou apenas uma questão de remuneração, se você for um funcionário da igreja ou um líder de ministério. É possível que estejamos mais ocupados do que nunca, mas há muito tempo que Jesus deixou de supervisionar nosso calendário ou estabelecer quais prioridades deveríamos priorizar. Jesus afirma que tem algo contra nós como resultado de uma jornada cristã como esta. Lembremos-nos de que Ele dirige a igreja, bem como a nossa vida, como membros do corpo. Mas honestamente, será que estamos realmente seguindo a Jesus? Estamos ouvindo o que o Espírito está nos dizendo? Quando seguimos a Jesus, Ele nos leva de um horizonte para outro, de provação em provação e de vitória em vitória. Seguir a Jesus não deveria ser uma rotina, porque Jesus não permite que nos sintamos autossatisfeitos. Ele deseja que cada um de nós cresça e amadureça num sentido pleno, emocional e espiritualmente. Jesus está tão preocupado com isso que diz à sua congregação que se eles não obedecerem ao seu chamado de arrependimento, eles enfrentarão castigos, penalidades. E no 5º versículo, Jesus afirma: estou aqui para retirar o seu candelabro do seu lugar, a menos que você se arrependa. E como sabemos que candelabro é um símbolo da própria igreja, temos como resultado a remoção de um candelabro deve significar o fechamento da igreja. Esta igreja era a igreja de toda a cidade de Éfeso e Jesus está ameaçando acabar com ela. Jesus queria que a igreja em Éfeso se comportasse de acordo com o nome deles, que era desejável. E como Paulo afirma, Jesus queria que a igreja o desejasse. 1 Coríntios 2, versículos 1 e 2.
Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com uma sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Embora possamos desejar muitas coisas em nossa vida e ministério, não podemos deixar de lado Jesus e ainda continuar a servi-lo. O que aconteceu então? A igreja de Éfeso se arrependeu? Só podemos supor que não, pois a cidade estava em declínio acentuado no início do século II. O porto foi removido da cidade devido ao acúmulo de sedimento no porto, que era muito movimentado. A cidade de Éfeso perdeu a sua principal fonte de renda à medida que o porto se afastou cada vez mais da cidade. O comércio terminou e a cidade foi abandonada. As ruínas de Éfeso agora estão a quilômetros da costa. Jesus traria um fim àquele candelabro, o que reafirma que ele caminha entre as suas igrejas, governando-as. Jesus nos diz que nosso relacionamento pessoal com ele permanecerá o mesmo, independentemente do que aconteça com as várias igrejas e comunidades que fazemos parte, o nosso futuro eterno está garantido. Em cada uma das cartas, Jesus chama todos os que creem, ou seja, aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para os que estavam em Éfeso, Jesus afirma que para aqueles que ouvem o Espírito, eles comerão da árvore da vida. Cada uma das cartas termina com um apelo para que os cristãos ou os que creem continuem avançando. E o nosso futuro eterno está garantido. Não importa o que mais possa acontecer na terra em nossas várias igrejas e comunidades cristãs. Aqui Jesus fala sobre um aspecto do reino eterno que veremos no futuro em cada uma das 7 cartas escritas. Lemos sobre a árvore da vida, que todos comeremos um dia, e comentaremos mais quando estudarmos o capítulo 22 de Apocalipse. Então, assim, examinamos a primeira carta de uma perspectiva literal e histórica, bem como de uma perspectiva universal. Mas e a ótica profética? Como essa igreja representa a época inicial da igreja? Para começar, é fácil dizer que esta igreja representa a primeira da era das 7 igrejas, pois foi a primeira carta a ser escrita. Isso significa que esta carta retrata a natureza da igreja desde o início. A igreja começou oficialmente no Pentecostes. Em Romanos 8, versículo 9 e 14 nos diz: Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqueles que têm o Espírito de Deus vivendo dentro deles são cristãos e filhos e filhas de Deus. E todos os que têm o Espírito de Deus são considerados parte de um só corpo, chamado igreja. Efésios 4, versículos 4 a 6 nos diz: Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Todos que são habitados pelo Espírito de Deus são membros da igreja. E quando você começa a crer que Jesus é Deus e que Ele veio ao mundo como homem para te salvar dos seus pecados e que Ele pagou a conta pelos seus pecados, morrendo na cruz, e que por sua ressurreição Ele demonstra que pode te dar a vida eterna, você recebe um renascimento espiritual pela fé no Evangelho. E assim Deus envia seu Espírito para viver dentro de você, unindo-o aos outros cristãos em um único corpo. Isso é um adiantamento desta vida eterna. A carta a Éfeso nos dá uma visão geral da evolução coletiva da igreja nos primeiros anos. Ela começou com seu primeiro amor de todo o coração, consciente de que tudo se tratava de Cristo, e aguardava ansiosa pela sua volta. Lembra-se deste comentário no livro de Atos?
capítulo 2, versículos 41 a 47, e os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Uma pessoa que vive para Cristo desta maneira é maravilhoso, e as pessoas estavam vivendo como se não houvesse amanhã na terra nos primeiros anos da igreja. E devido ao fato de que elas esperavam ansiosamente o retorno de Jesus, e quando o retorno dele está no topo da sua mente, nada deste mundo importa. Elas estavam passando o tempo sempre orando juntas, vendendo tudo o que tinham e vivendo com tudo em comum. Esse é o comportamento de alguém que está ciente de que tudo está relacionado a Jesus. Mas as coisas mudaram conforme a igreja começou a entender que o retorno de Jesus podia levar mais tempo do que eles imaginavam. A igreja era obrigada, então, a existir no mundo, e o que significa que ela tinha que aprender a encontrar um equilíbrio entre esperar por uma eternidade com Jesus e viver o presente aqui na terra. Esse foi o ponto de a igreja permanecer na terra depois que Jesus partiu, para que pudéssemos testemunhar para o mundo. Em João capítulo 17, versículos 15 e 16 nos diz: Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. As coisas que Jesus diz nesta carta a Éfeso foram refletidas pela igreja no início do século I. Os apóstolos ainda estavam vivos, ensinando e liderando a igreja. Então a igreja manteve um ensino sólido. Eles resistiram à falsa doutrina enquanto preservavam os escritos dos apóstolos para formar o cânon do Novo Testamento. Eles fizeram grandes coisas em pouco tempo para espalhar o Evangelho. E antes do final do primeiro século, a igreja se espalhou até Roma e Espanha. A igreja continuou resistindo à perseguição judaica e não se cansou de enfrentar os seus ataques. Então a igreja se mudou para a diáspora quando a perseguição judaica começou em Jerusalém. E o termo diáspora cristã refere-se ao fato de os cristãos se espalharem fora da sua terra natal ou área de origem. Este termo vem da palavra diáspora judaica, que originalmente significava que os judeus se espalharam para além do território de Israel. A diáspora cristã refere-se à dispersão dos primeiros cristãos após a morte de Jesus e a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. Esta dispersão ajudou o cristianismo a se espalhar pelo Império Romano e além. Mais tarde, quando a perseguição romana começou sob o governo de Nero, a igreja manteve o seu testemunho até a morte. A igreja permaneceu forte, mesmo quando falsos mestres tentaram se infiltrar e estabelecer uma liderança antibíblica. Portanto, as coisas positivas que Jesus disse de Éfeso foi o que aconteceu na igreja primitiva no primeiro século. À medida que o século avançava e o último apóstolo morreu, a igreja começou a mudar a sua maneira de ser e por isso refletia as críticas negativas de Jesus. Enquanto os pagãos e os romanos começaram a se converter e entrar em milhares na igreja, a maioria dos cristãos judeus desapareceu. Ao contrário de seus antepassados judeus, esses gentios eram mais propensos a misturar o cristianismo com a cultura romana. Então a igreja se transformou em uma instituição da sociedade romana.
Em cidades como Éfeso, a igreja encontrou um lugar ao lado do governo e dos templos romanos. Os crentes permaneceram imaturos e carnais. E lemos isso nas cartas que Paulo escreveu à igreja de Corinto, uma das igrejas gentias e romanas da época, em que os cristãos eram autossatisfeitos, construíam uma igreja do mesmo jeito que romanos construíam a sociedade romana, para si mesmos. E o que Jesus fez para que as coisas mudassem na igreja de Éfeso? O Senhor tirou a igreja de Éfeso. O Senhor retirou a posição privilegiada e segura da igreja no Império Romano. Permitiu que a igreja fosse submetida a uma perseguição prolongada e generalizada. Então, isso libertou a igreja da sua autossatisfação. A igreja não era mais agradável ou confortável e não tinha lugar na sociedade romana. Em vez disso, ela se tornou clandestina e aqueles que não eram realmente seguidores de Cristo abandonaram rapidamente o compromisso com Cristo. E de repente a igreja lembrou-se do que significava ser servo de Cristo e se sacrificar por ele. E então chegamos à segunda igreja, chamada Esmirna, que significa morte. Mas a qual período histórico atribuímos esta primeira carta à igreja de Éfeso? É fácil encontrar a data de início porque é o primeiro período da igreja e começou no Pentecostes. Como as datas exatas não são conhecidas e nem relevantes aqui, vamos usar números aproximados. Podemos concluir que a igreja começou por volta do século I, no ano 30. E quando termina? O objetivo é vincular nossas datas a um evento histórico relacionado às cartas. Que evento poderia marcar o final do período inicial da igreja? Sabemos que a mudança-chave entre o primeiro e o segundo período é o surgimento da perseguição. E quando estudarmos Esmirna no próximo episódio, veremos esta mudança claramente. Não há um dia específico em que a perseguição começou, então não temos um marcador claro. No entanto, o fim dos apóstolos é um ponto de virada na história da igreja primitiva. Após a morte do apóstolo João, a igreja pela primeira vez estava sem um líder apostólico, e em seu lugar tinham a palavra de Deus, que era muito mais valiosa e poderosa para liderar a igreja. O cânon do Novo Testamento, ou o conjunto das cartas e dos livros do Novo Testamento, foi criado pelos profetas conhecidos como apóstolos, e o último apóstolo escreveu o último livro da Escritura, que é o livro do Apocalipse. Então, a morte de João no final do século I também coincidiu com o terror que o imperador Domiciano trouxe. E isso marcou o início de uma era horrível de perseguição romana que aumentou e diminuiu nos próximos 2 séculos. E como resultado, podemos calcular, com base nesses detalhes, mais ou menos a data da primeira época da história da igreja, relatada pela carta de Jesus a Éfeso, que ocorreu entre os anos 30 e 100 depois de Cristo. Assim, podemos designar esse período como a era da Igreja Apostólica. E obrigada por juntar-se a mim nesta jornada, através do livro do Apocalipse.